Uma audiência pública realizada nesta sexta-feira, dia 25 de agosto de 2017, na Câmara Municipal de Araucária, poderá acarretar na instauração de CPI da CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo de Araucária. Em ocasião, os vereadores Leandro e Tatiana Nogueira tomaram conhecimento da realização de uma auditoria na CMTC, que na época acarretou na extinção da linha Tupi-Pinheirinho. Ainda os vereadores tomaram conhecimento que a auditoria realizada pela CMTC não atende os princípios básicos da moralidade e impessoalidade, sendo que o auditor contratado na época é sócio em uma empresa com o diretor jurídico da CMTC. Dessa forma, os vereadores Leandro e Tatiana levaram o debate para a Câmara de Vereadores. No mesmo momento, o prefeito Issan mandou para a Câmara um projeto para extinguir a CMTC. Ainda quando os vereadores pediam uma explicação sobre a contratação estranha do auditor, o presidente da Câmara, Benhur, no mesmo momento, disse que iria pedir uma CPI para investigar a CMTC, mas o nobre vereador estranhamente se calou e não mais falou sobre o assunto. Em seguida, o projeto de extinção da companhia chegou à Câmara, mas por iniciativa do vereador Leandro e Tatiana, foi retirado da pauta, em razão da relevância social. Era necessário ouvir a população em audiência pública. Na audiência pública, várias pessoas se inscreveram para falar e questionaram a forma que o prefeito vem conduzindo sua gestão, retirando várias melhorias conquistadas pela população durante os anos. Questionaram inclusive os argumentos que o prefeito utilizou no projeto para fundamentar a extinção da CMTC, onde ele aponta a existência de contratos e atos temerários das gestões anteriores, fato que o prefeito deveria levar ao conhecimento do Ministério Público, não esconder a sujeira debaixo do tapete. Dessa forma, o prefeito passa a impressão que quer extinguir a CMTC para proteger algum ex-gestor, já que o vereador Benhur se omitiu. Os vereadores Leandro e Tatiana deverão requerer a abertura da CPI nos próximos dias, sendo que já contam com 2 votos. Vamos ver os demais 9 vereadores se algum deles vai votar a favor da população ou não. Lembrando que a CPI precisa no mínimo de 4 votos a favor. Nessa audiência pública, o jornalista Valdiclei Barbosa, do Jornal Popular, foi sabatinado sob acusação de não estar sendo imparcial nas matérias que envolvem a administração pública. O projeto não traz números reais que serão gastos para a extinção da companhia, nem ao menos uma previsão de valores para esse encerramento, o que contraria os princípios orçamentários, principalmente o princípio da exatidão. CMTC readequou o seu convênio com a Comec, readequou para cima. O convênio era R$400 mil, está custando R$550 mil. Convênio esse que nunca foi fiscalizado e deveria ser fiscalizado pelo presidente da companhia, de acordo com os termos do convênio. E para ser mais temerário ainda, e volto a falar que o Jornal de Araucária não publicou, e nós denunciamos, não fui eu, mas colegas nossos denunciaram, tá? Não fui eu porque outras pessoas tomaram a iniciativa. Mas o que foi denunciado? Foi contratado uma auditoria ao preço de R$ 52.500, com inexigibilidade de licitação, para que fosse feita uma auditoria na planilha de custo das empresas, principalmente da Transtupi. Frise-se, a pessoa que foi contratada é sócio de uma empresa do diretor da CMTC, que inclusive faz a defesa da companhia no processo. Se eu sou o dono desta empresa que está processando a CMTC, o que eu vou alegar? Nulidade, vício dessa auditoria, que custou do bolso de vocês e meu R$ 52.500. Somente isso, por inexigibilidade, ou seja, não precisa fazer a licitação. A alegação de que ele tem notável saber técnico, não é discutido aqui. O problema e a questão a ser verificado é que a administração pública ela é regida por alguns princípios: legalidade, moralidade, eficiência. E a questão é moral o sócio do diretor da empresa que defende a empresa ter feito a auditoria e essa auditoria está sendo utilizada no processo?
fui CC do RISO em 1997, por sinal com o Samuel, que também assumiu um cargo para o qual ele não tinha competência, porque ele foi diretor de cultura na época, e ele não tinha nenhuma experiência na área. Assim como quando ele assumiu a CMTC sem nenhum conhecimento sobre transporte. Na gestão do Sandro, ainda nós fizemos um curso com o pessoal da URB sobre planilha de custos. Aí nós fizemos esse curso, até o momento que o cara do curso pediu que nós tivéssemos uma planilha da CMTC. Essa planilha foi nos entregue pelo diretor Sandro, toda apagada de Errorex. Quem quiser depois, o André até tem a planilha para mostrar para vocês do jeito que elas não foram entregues. Nós fizemos as contas ao contrário e chegamos nos números. E aí, quando nós começamos a pedir o material para compor a planilha, que vinha a lista dos funcionários e tal, nós descobrimos que boa parte dos funcionários que trabalhavam dentro da CMTC eram funcionários da Tindiquera. Então, nós tínhamos no setor financeiro da CMTC, funcionário da Tindiquera, no RH, funcionário da Tindiquera, no transporte escolar, funcionário da Tindiquera, no pessoal que fazia cartão de transporte, pessoal da Tindiquera. Então, nós éramos chefiados pela empresa a qual deveríamos fiscalizar. Então, nós éramos chefiados por essas pessoas, e, inclusive, tinham 2 pessoas na lista que nós pesquisamos e nunca apareceram para trabalhar, nem na Tindiquera, nem na CMTC. Recebiam e nunca tinham aparecido para trabalhar. Então, as pessoas falavam de CC, realmente não tinham CCs na CMTC, porque eles eram todos contratados pela Tindiquera. Era dessa maneira que as coisas aconteciam. Onde nós achamos que tem indícios de possível corrupção, aí, é porque tudo ia para a planilha de custo. Nós descobrimos isso quando precisamos comprar uma impressora que o Daniel pediu, e aí eles falaram assim, não, é só pedir para a Tindiquera comprar, daí põe na planilha. E era assim que as coisas eram feitas, então. Aí soma-se o total do que era colocado e divide-se e chega ao seu valor do quilômetro. Daí fica tudo lícito, né? Então, eu acho que tem aí algum indício de que alguma coisa pode estar errada. Enfim, chegou o pessoal do RUI, vou tentar ser mais rápida, tá? Chegou o pessoal do RUI, abriram as planilhas, nós tivemos acesso às planilhas, e aí a gente verificou todas essas coisas, e mais assim, tudo que a gente conseguiu de indícios, que foi o que as pessoas nos diziam, vocês têm indícios, vocês não têm provas. Todos os indícios que nós, funcionários, assim que as pessoas tentam chamar de corruptos, e que não somos, nós unimos tudo isso e nós fomos fazer uma denúncia no GAECO, né, e levamos para o Ministério Público essas denúncias, e todo esse material hoje deve se encontrar com o promotor de justiça. Então, assim, a ideia nossa sempre foi que tentasse se criar alguma lisura dentro daquela companhia. Quando essa nova administração chegou lá, e vocês sabem que daí teve prisões e tal, e tudo isso aconteceu, enfim, todo mundo conhece ali. Quando essa administração assumiu, eu vou pedir que você me dê mais 2 minutos, que eu vou precisar ler uma coisa. Quando essa administração assumiu, a gente chegou era o Wilson Miller, a gente chegou para ele e falou, eu e o Daniel chamamos ele na sala e falamos, senhor Wilson, vem aqui. No começo ele não deu bola, nós falamos, é o seguinte, nós denunciamos tudo que acontece aqui de errado para o Ministério Público. Então o senhor não tem nenhuma chance de fazer nada aqui. Porque nós denunciamos tudo e contamos tudo para ele, e ele ficou muito nosso amigo, por sinal. E nós decidimos juntos que nós faríamos todas essas correções que a gente já vinha tentando fazer gradualmente, como corrigir a planilha de custo da Transtupi, corrigir a planilha de custo da Tindiquera, mas tudo isso de uma maneira sem prejudicar a população. O prefeito Issan não gostou, mandou o Wilson Miller embora, colocou o Samuel lá. Quando o Samuel assumiu, dia 31 de janeiro, eu fiz um documento bem humilde, assim, porque eu sou esperançosa, a gente acredita na ética das pessoas, a gente é burro mesmo. Aí, eu fiz um documento que chama assim, ó, recomendações de ajustes para uma efetiva fiscalização da Companhia Municipal de Transporte Coletivo sobre os serviços prestados pelas concessionárias de transporte coletivo do município. Deve ser estabelecido um acompanhamento efetivo, sistemático, mensal e criterioso da fiscalização das concessões, com a criação de um setor ou designação de funcionário responsável pela conferência dos custos da planilha e do controle contábil. Nome, cargo, qualificação. Definição de elementos contábeis, metodologia e indicadores para a formação e atualização das planilhas no que atine aos custos e insumos. Acompanhamento dos custos junto às empresas de transporte, criação de métodos de aferição de insumos dos combustíveis, definição de método de aferição de quilometragem e grau de confiabilidade das informações, métodos de vistorias regular dos veículos da concessionária, vistorias periódicas das instalações, definição de método de aferição da eficiência das concessionárias quanto à produtividade, qualidade dos serviços, redução de custos e economia de escala. Exemplos de índices a serem criados: índice de cumprimento de viagem nas faixas horárias programadas, índice de satisfação dos
dos usuários quanto ao estado dos veículos e conduta dos operadores, índice de interrupção de viagens por falha de veículos em operação, índice de liberação de selos de vistoria para período regular, sempre na primeira vistoria programada, índice de autuações, realização de uma auditoria interna no que tange às isenções tarifárias, buscando a definição das que possuem base legal e das que não. Então, assim, além disso, sugeri ainda a criação de um Conselho Municipal de Transporte. Como vocês podem ver, fui ignorada. Então, assim, ele fala que as outras administrações não fizeram nada, mas eles também nem tentaram. Foram nos solicitadas, então, quando eles chegaram, uma mudança de todas as linhas, uma redução de quilometragem, uma redução de custo, porque, segundo o prefeito e segundo a sua equipe, os ônibus andavam batendo lata. Esse era o termo. Samuel, inclusive, nos disse que um dia estava num bar no Tupi, e que no Tupi, no bar, alguém relatou para ele que o ônibus andava batendo lata. Essa é a colheita de informações e dados que nós temos na CMTC. Então, e nós falamos numa reunião, por sinal, que afetaria a vida de 33 mil pessoas, essas mudanças, e que elas deveriam ser feitas lentamente. O que um dos secretários, um dos funcionários, enfim, chegados do prefeito nos disse na reunião de mobilidade é que fazer do jeito que a gente gostaria levaria 2 anos. E eu concordo, para fazer bem feito, mudança na vida de 33 mil pessoas deveria levar 2 anos. O nível da gestão é esse aqui. Eu e o André fez uma medição de ponto de ônibus, que você sabe tem uma determinada distância dos pontos de ônibus. Então, por que não tem um ponto de ônibus da prefeitura até a Praça do Tairá? Porque a medição ficou perto da Top Pizza, o ponto do ônibus, e o dono da Top Pizza arrancou o ponto e jogou lá na frente do bar da Filó. Nós fomos até lá, fotografamos, o Miroel estava comigo no dia, fotografamos, o Wilmer disse, nós vamos colocar de volta esse ponto. Nunca colocou. Voltou na nossa sala e disse, vocês podem voltar lá e medir de novo? A gente disse, não, a medição é uma, né? Não muda a medição, porque não é a mesma. Então, é que não vai dar, porque o cara é amigo do Genildo e do Geraldo. Não tem ponto de ônibus. Esse é o nível técnico da administração. Então, eu só espero, de verdade, que os vereadores pensem nessa carta branca que estão dando para essa administração que conduz as coisas dessa forma. E que vocês entendam que só tem um motivo. Não é financeiro, porque eles já alegaram isso, eles já disseram, já tem isso em documentos, em vídeos, em áudios. Não é financeiro. É perseguição política contra os funcionários, porque nós gostaríamos muito de fazer um bom serviço. Não fazemos. Não fazemos, porque até hoje, e isso eu tenho que concordar com ele, nunca a CMTC conseguiu fazer com exatidão o que precisa ser feito, porque sempre tem lá dentro interesses escusos, inclusive de vereadores. Eu teria mais coisas para dizer, mas vou poupá-los e vou deixar para um outro momento. Porque vocês, nós, população, não temos só esses representantes aqui, ó, que foram eleitos para representar nós. Nós temos um time de representantes, mas por que eles não estão aqui? Não tem coragem de dar cara a vocês? Não tem coragem de se explicar como eles estão se explicando aqui? Estão com medo de encarar uma transparência, uma verdade assim estampada cara a cara? Não tem coragem de dar uma satisfação a vocês do porquê, como o rapaz colocou aqui? Satisfação, motivo de exoneração, de dispensar profissionais, mandar embora. O senhor tem mais 1 minuto. Tirar uma linha de ônibus para colocar o quê? Quem? Por quê? Cadê a explicação? Não dão. Porque os vereadores, realmente, os que não estão aqui, sabem por que não estão aqui. Se for projeto do prefeito Issan, eu digo para vocês, estaria todo aqui. Igual já cheguei encostado um aqui, deitado, já quase deitando, caindo aqui, nesse cantinho aqui mesmo, ó. Nicasso. Só para poder dizer assim, ó, aprovado o projeto. Aprovado o projeto. Qual projeto? O projeto que o Ixam pediu para aprovar. O cara não sabe nem o que é. Um cara que era para representar o Tupi lá, deu um pontapé em todo mundo do Tupi, traiu um bocado de dirigente do Tupi e o homem é de lá. Um homem que botou para os trabalhadores do Polo Industrial declarar União dos Trabalhadores. Foi o primeiro a pegar aqui uma lei que nós fundamos aqui para poder beneficiar os moradores de Araucária, dizer que é inconstitucional, que é para rasgar, que aquela lei não valia. Todos os estados do Brasil têm, aqui não podia ter. Então, nós estamos trabalhando com um grupo de pessoas que já está fazendo, tipo, como fosse uma facção, sabe? Eu vejo uma organização criminosa, maldosa contra trabalhador e população da cidade. E hoje, nós não temos transporte. Nós temos um lixo, desculpe a palavra. É ônibus quebrando. Horário irregular. Hoje está saindo na mídia e o prefeito é pôr a tarifa social, né? Tarifa, para ter domingueira, mas para ter mais vida social, não é verdade? E vida social um pai de família tem. Saindo mais cedo, chegando mais tarde.
Sábado trabalha, o ônibus 40 minutos. Isso é vida social para domingo sair, mais 1 hora esperando o ônibus? Porque não é os vereadores, né? E para nós, do Tupi, não é novidade eles não estar aí, os representantes estão aí. Eu estou desde o início, o prefeito não foi na primeira reunião na comunidade. Esperamos, não estava. Estivemos na prefeitura, o prefeito não nos atendeu. Tivemos aí, o presidente falou que aí não era casa da mãe Joana. Nós estamos fazendo turismo em Araucária. Para ir trabalhar, nós fazemos turismo. Ninguém quer fazer turismo durante a semana. Ninguém. Nós queremos sair de casa no horário e chegar para mãe, pai, ajudar um filho a fazer uma tarefa da escola, para ter direito à família. Não está tendo. Ninguém está tendo mais. Estudantes, e já chegam de madrugada praticamente em casa, e tempo tem de estudar. Faculdade, tem gente que está posando em Curitiba ainda. Cadê o nosso, que ele se diz, o nosso vereador do bairro, o senhor Celso Nicásio? Cadê ele? Que não está aqui nos representando. Não é verdade? Ele nem aparece lá no bairro. Ele nem aparece lá no bairro. Quer dizer, ele não é do nosso bairro. Então, ele é do Galho Azul. Então, quando ele vem aqui e fala que ele representa o Campina da Barra, é mentira. Ele não representa o Campina da Barra. São Francisco, Santa Clara, Turim, Dom Pedro, ele não representa o nosso bairro. Ali sim, a vereadora Tatiane e o vereador Leandro, que saiu, está no movimento, está nos dando um apoio aí, desde o começo. Esses sim estão representando o Campina da Barra. Pessoal, eu tive a oportunidade, essa oportunidade eu tive porque no momento eu não estava, no dia eu não estava trabalhando. Mas tiraram essa oportunidade de nós, vereadores, que era participar das sessões plenárias. Né? As sessões plenárias passaram para as terças-feiras de manhã, e quando a gente podia participar na noite, isso foi cortado da população. Isso se chama tirania. Então, o que eu vejo nessa casa é uma relação de vassalagem com o prefeito. Nós temos 9 vereadores que são vassalos do prefeito. E isso me incomoda muito. O presidente da Câmara, que aqui não está, o vassalo Mor, que não está no momento, ele falou que ia abrir a CPI da companhia do transporte, lembra? Vou fazer uma CPI. Até agora, a CPI não saiu, não se falou mais em CPI e o cara não está presente. O vassalo Mor não está presente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Assisti hoje. Eu acompanho você no Facebook. E assisti, inclusive, o vídeo que você falando da CMTC desde a época do Zezé. Mas quando você for falar, uma sugestão. Fale dessa administração também, porque está acontecendo muito roubo. E a gente viu o que está acontecendo aqui. Os funcionários falaram, por favor. E outro erro, Valdiclei, me desculpe. Você deveria ter falado da audiência pública, que não foi falado. Eu entrei lá e deixei o recadinho, inclusive quase todos os posts do teu jornal eu deixei o recadinho sobre a audiência pública. Voltando, peço a vocês dois. Quando eu falo que são vassalos, o legislativo dessa Câmara, não me refiro a vocês dois. Tá? Então, não levem isso para o pessoal, porque vocês realmente estão legislando no município. Eu quero fechar o seguinte, que aqui dessa audiência saiam diretrizes para a CPI, que vocês briguem por essa CPI, que a companhia não seja fechada enquanto não for investigada, desde a época do Zezé até agora. Não, vocês estão percebendo que é a toque de caixa que querem fechar uma companhia, estão querendo esconder coisa embaixo do tapete? É isso que está acontecendo. Só que eles acham que ainda a população da Araucária é burra porque elegeu ele e os 9 que estão aqui. E nós não somos, nós somos seres pensantes. Então, sugiro, querem fechar a companhia desde que haja um estudo, desde que levante todas as provas para que realmente feche essa companhia. E, para fechar, eu quero deixar uma pergunta no ar e falar, e até mesmo lembrar
O pessoal do Tupi sabe, porque eu estava aqui, eles também estavam, uma nobre frase do vereador Nicásio, quando ele se referiu à companhia, a Comec, que ele falou assim, por que a Comec mijou para trás? Então, agora eu utilizo essa frase do nobre Nicásio e pergunto para vocês, por que o Benhur mijou para trás e não fez essa CPI? Obrigada. A proposta de governo que o excelentíssimo senhor prefeito colocou em relação ao funcionalismo, que ele, inclusive, protocolou no Tribunal Superior Eleitoral. Valorizar e respeitar o diálogo permanente com o servidor público e suas entidades de classe representativas. Investir na capacitação e qualificação do funcionalismo por meio de uma escola de formação. E aqui vem a piada. Investir na saúde ocupacional. Gente, que saúde tem o servidor nesse município? Tá? Que saúde é essa que nós temos? Colocando a forma como somos tratados. E aqui não estou falando só da CMTC, não. Estou falando do funcionalismo público em geral. A forma como estão sendo tratados. Tá? Essa é uma questão que eu queria colocar. Outro ponto aqui, ontem eu fiquei famoso na cidade, com a matéria do jornal, do funcionário que ganhou mais de R$500 mil numa ação trabalhista. 500 mil. Na verdade, a minha ação deu R$618 mil aproximadamente. E o município foi condenado simplesmente porque a direção da companhia não foi fazer a sua defesa. Eles não compareceram na sessão, no tribunal, para fazer a defesa, em juízo. Por isso houve a condenação. E por que até agora todo mundo fala, por que você está quieto? Porque ainda não foi pago. Quando for pago, nós vamos acionar a justiça, para que o gestor que deu causa tenha que pagar. Porque não é o povo que tem que pagar. Tá? Agora, nós buscamos a justiça pela forma como fomos tratados naquela companhia. E falando de desmonte, só para encerrar, senhora presidente, quem usa terminal aqui, eu quero colocar o absurdo que nós chegamos. Os banheiros dos terminais, até recentemente, não tinham papel higiênico. Nós tínhamos que comprar do nosso bolso para levar. O usuário que nunca teve problema com papel toalha, papel higiênico, tinha que vir quase que mendigar na sala da fiscalização para ver se a gente tinha ali para entregar para eles. Uma situação que nunca foi vivenciada dentro de Araucária. Era isso, senhora presidente. Obrigado. E que, quem sabe, a imprensa, num milagre aí, leve isso para a população. O legislativo e o executivo, como todos os políticos, devem abraçar a população, porque, afinal de contas, quem paga os nossos salários é o povo. Então, nada mais justo do que ouvir a população. O Valdir Clay foi sabatinado nessa audiência. Você quer, eu acho que é mais ético, e que estava falando com o doutor Marinho, que é o advogado, você quer um direito de resposta, falar algo ou não? Um procedimento. Por que a gente não utilizou a expressão audiência pública? A audiência pública tem um procedimento que tem que ser respeitado para ser convocado. E não foi. Obviamente, isso não desmerece a qualidade do debate aqui. A qualidade do debate tem que ser validada, as pessoas estão aqui para fazer suas defesas, estão corretas em fazer. É óbvio que os trabalhadores da companhia, em hipótese alguma, vão estar satisfeitos com a demissão, com a possibilidade de ser demitido. A imprensa existe para ser, ora elogiada, ora atacada. A gente tem várias situações, aqui temos ex-vereador Clodoaldo. Quantas vezes a gente, no jornal, elogiou a atitude deles e atacou atitudes dele? E ele, às vezes, ficou chateado, às vezes não ficou, faz parte da democracia. A mesma situação com o vereador Alex, então a gente conhece, como é que lida essa situação. É óbvio que uma CPI é algo delicado, a gente sabe que para constituir uma CPI na Câmara precisa de 4 assinaturas, precisa ter um objeto específico, tem todas algumas situações que precisam acontecer e que seria muito interessante que acontecesse. Valdir Clay, você concordaria com a CPI hoje? Eu acho que a CPI, com fato concreto da CMTC, precisa.
Por que precisa? Você veja bem, hoje eu fiz um vídeo de um processo que está para ser sentenciado, que o vereador Clodoaldo foi uma das testemunhas desse processo, da fraude do Diário Oficial. Inclusive, o réu desse processo está aqui no plenário. E hoje faz uma defesa da CMTC, como se a CMTC tivesse que existir. Existe funcionário da CMTC que, juntamente com esse réu, é acusado de peculato, denúncia recebida pelo Ministério Público, que ele é réu. Então, a gente tem várias coisas que a gente precisa debater. Essa história dos 613 mil reais que, pelo que eu acompanhava no Portal da Transparência, foi pago essa semana, né? A pessoa pegou e disse aqui, eu só perdi aquele processo, eu só ganhei aquele processo porque a CMTC não foi. Se a CMTC tivesse isso, talvez não tinha ganho. Então, quer dizer que o que motivou... Ele basicamente admite que não aconteceu aquilo e que a CMTC só perdeu porque não foi. Então, tem várias coisas. É óbvio que existem gente muito trabalhadora naquela CMTC, gente que precisa ser respeitada, gente que vai ter outra oportunidade. Eu trabalhei com a Gisele, excelente profissional, e como ela disse, fechou uma porta, vai abrir outra, ela vai trabalhar, vai seguir a vida dela. Assim como a Ana, um excelente profissional, assim como outras pessoas, mas que tem picareta lá, tem picareta sim. E a gente precisa deixar claro esse tipo de situação. Seria excelente, vereador Leandro. Eu gostaria muito que vocês conseguissem essas 4 assinaturas para abrir essa CPI. Precisa, Araucária precisa passar limpa a situação. Precisa entender por que os funcionários da CMTC tiveram um plano de carreira aprovado em período vedado pela legislação. Foi dezembro de 2012. A gente precisa entender por que eles ganham penosidade de 70%, 60%. Coisa que quem pega o ônibus lotado no Tupi, que agora nem pega mais porque tiraram o ônibus, não ganha nos seus trabalhos, embora eu tenha uns trabalhos muito mais pesados do que essas pessoas. Então, a administração, eu enquanto funcionário público ainda, sou servidor público, a gente sofre, a gente é chamado de vagabundo muitas vezes, é chamado de folgado e tal, mas por conta de alguns tipos de servidores. Não necessariamente estão todos lá na CMTC. Não necessariamente é uma raça que precisa ser extinta. Negativo. Existem pessoas dignas, muitos trabalhadores lá dentro. Eu quero perguntar para Eu só quero perguntar para o senhor... Como eu disse, eu não vaiei em ninguém, né? A gente tem que... Mas faz parte da democracia. Por favor. O nome daquela publicidade é capa falsa. 10 mil reais custa a capa falsa, 8 mil reais valor líquido, porque é pela agência. Toda a publicidade do jornal está à disposição. O jornal é um veículo de imprensa constituído, paga seus impostos, e a publicidade é um tipo de serviço público que tem que ser prestado. Não devemos condenar também a publicidade como se fosse o maior desvio de dinheiro. Mas estão lá à disposição todas as notas que o jornal emitiu. A gente tem o maior prazer em prestar contas, porque o jornal, o Popular, é um jornal aqui da cidade de Araucária, que sempre esteve aberto a porta para todo mundo. Cifar tem coluna no jornal, Cismar tem coluna no jornal, a Ana tinha coluna no jornal. Todo mundo que quiser se expressar, o Jornal Popular está à disposição. Pessoal, muito obrigado. Eu só quero falar para o senhor... Não, mas não precisa de resposta, não. Só quero falar para o senhor que eu não fiquei chateado que o senhor colocou reuniãozinha. Eu já estou acostumada já. Tá? E só que quando o senhor falou ali que os procedimentos não foram respeitados, eu vou observar, porque por nós foi tomado todo o cuidado, porque essa audiência tem a validade como audiência pública, sim. Então, eu acredito que o senhor está enganado. Outra coisa que eu vou falar para o senhor é o seguinte: o que eu acho que o senhor pega no nosso pé aqui, e o que a população está falando para o senhor, é que quando a gente anulou aquela sessão do projeto 199, se eu não me engano, que nós entramos com mandato de segurança e nós ganhamos, foi colocada uma notinha no jornal. Poderia ter sido capa do jornal. Quando deu aquela confusão aqui na Câmara, que os funcionários, que a população invadiu o plenário, não foi nem citado na capa do jornal. Eu acho que isso, sim, é matéria de capa de jornal. O que o senhor pensa, o que o senhor faz, isso eu estou falando como o Jornal Popular, não como o Valdiclei. Respeito você, mas eu não entendo essas colocações como o vereador Leandro e como todos que estão aqui. Então.
Isso é comum teu, Valdiclei. Dar o tapa e esconder a mão. Viu, Valdiclei? Só queria que você esperasse para ouvir. Por favor. Isso é típico teu, Valdiclei. Você é acostumado a chutar cachorro morto. Agora você chutou um que está vivo. Tá? Você chutou um que está vivo. Eu não sou moleque, não sou criança, não devo satisfações para você. Tá? Se existe processo tramitando a justiça, eu tenho o direito constitucional da presunção de inocência até o trânsito em julgado. E você que trabalha no judiciário devia saber, mas eu acho que você não tem competência para distinguir as coisas. Você coloca as matérias pela metade, tá? Direcionando críticas a uma gestão que eu trabalhei, que foi com o prefeito Zezé. Sempre fez isso porque foi a única gestão que não sustentou o teu jornal. Tá? Você fala isso porque você não tem moral, você não tem caráter. É uma pessoa que não tem moral para dirigir esse dedo sujo teu na minha direção. De uma pessoa que recebe da CMTC valores para colocar propagandas sem obedecer o devido processo legal. Quer falar de legalidade? Cumpra a lei para depois cobrar dos outros. Você não cumpre, eu tenho provas disso. E se você falou que nunca respondeu um processo, daqui para frente você vai responder. Vai responder. Entendeu? Então, você meça suas palavras, não tenho medo de você, pode publicar o que você quiser naquele jornaleco teu, não tenho medo nenhum, mas fale, dê o nome aos bois e coloque principalmente as informações corretas nas épocas certas. Você é mal informado, pega as informações distorcidas, não são completas, tá? E ainda tem o teu interesse pessoal, porque a administração do Lisandro sustentou o jornal de vocês, a administração atual sustenta o teu jornal, tá? E você não tem moral nenhuma para apontar o dedo para ninguém, porque o teu dedo está mais sujo do que todos. Tá? Então, se crie vergonha na cara e escreva o que presta. Tá? E se você não gostar do que eu estou te falando, usa o teu direito do que você quiser. Não tenho medo de você nem de ninguém. Muito obrigado. Então, gente, tendo em vista que todos se manifestaram, eu agradeço a presença de todo mundo, foi de grande valia. Obrigada a todos. E eu queria colocar só um ponto antes de encerrar, desculpa, que nós tivemos outra ideia, conversando com alguns funcionários, com algumas pessoas, que é a junção da CMTC, da Coab e do Trânsito, que geraria menos custo para a Prefeitura, porque a Coab tem um prédio alugado, a Coab, que daí já não, né, deixaria de ser pago, a Coab tem advogado e a Coab tem contador, que iria para a CMTC. Além dos terceirizados, que não iam precisar ser pagos, que são pagos na CMTC, e trabalharia todo mundo junto. Além dos 3 diretores lá, que deixariam de existir. Então, gente, a gente vai colocar... A gente vai encaminhar, então, a proposta na emenda do projeto 2010-2017, que sugerir a fusão dessas companhias. E a outra solicitação que foi dita aqui é para instaurar a CPI, que eu e o vereador Leandro, na segunda-feira, já vamos protocolar e vamos ver se a gente consegue o apoio da casa para dar continuidade. E antes de fechar a companhia, a gente quer que essas irregularidades sejam apuradas, né? E mais uma coisa, mesmo que haja eventuais irregularidades, se tiver funcionário envolvido, o funcionário tem que ser penalizado, não a companhia inteira. Certo? Agradeço a presença de todos numa sexta-feira à noite. Que Deus abençoe todo mundo e declaro encerrada essa sessão. Essa sessão será registrada em ata, redigida e encaminhada para a Câmara de Vereadores, Prefeitura e para a mídia local. Obrigada. Que o jornal tentou todo o tempo desmoralizar os trabalhadores, logo numa discussão de acordo coletivo, bem nesse período, porque o Valdiclei ele é muito amigo do Samuel. Tanto que aqui na sessão, quando a gente fala o nome do Samuel e a gente falou sobre auditoria, o Betão correu falar com o Valdiclei para avisarem o Samuel. Né? Então, assim, há uma amizade ali que eu entendo, assim como eu tenho pelos meus companheiros de trabalho. E para deixar bem claro também, uma tentativa do jornal de tentar nos ligar à administração do Zezé. Por exemplo, no caso do Márcio, que está no jornal, e que o Márcio só ganhou, hoje vai ganhar um montante de R$600 mil, porque a empresa não foi se defender na época, e o Valdiclei tentou criar um caso ali, dizendo que talvez seja favorecimento e que a empresa não foi de propósito. Não porque o Sandro nos odeia. Então, o Sandro não foi realmente porque errou.
Até que veio a gestão do prefeito Rui, também bastante defendida pelo jornal, né? O jornal, que aqui está, deve ter tido acesso, mas divulgar as informações na sua integralidade não lhe convém.